Roda aí. Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Consulto os eminentes colegas de Câmara sobre a leitura da ata, aprovação da ata. Nada havendo, então, eu considero aprovada. Como já devem ter percebido, a ausência justificada do desembargador Orlando de Almeida Perry, emérito presidente desta primeira Câmara. E, portanto, na qualidade de relator ou revisor, estão adiados os seguintes julgamentos dos feitos relativos ao número 2 da pauta geral, comarca da capital, apelação 15.7790/2014, onde apelante Cleberson Mauro Bispo da Silva, também apelante o Ministério Público, reciprocamente apelados da minha relatoria e revisão do desembargador Orlando. O 10 da pauta geral, apelação 45756/2013 de Chapados Guimarães, onde apelantes Ministério Público, Arinaldo Vieira Filho, Marcos Rodrigues de Oliveira, Eguinaldo Fabiano Santana da Silva. Revisão do desembargador Orlando. 11º da pauta geral, da comarca de Poconé, de número 119.797/2013. Apelante Ministério Público, apelado Maria Gomes. O 12º da pauta geral, apelação 127919/2013, da comarca de Terra Nova do Norte, apelantes Ministério Público e Patrícia Toniaso. 14º da pauta geral, apelação 156498/2013, da comarca de Jauru, apelantes o Vinícius Henrique Soares e apelado Ministério Público. 16º da pauta geral, apelação 3503/2014, de Rosário Oeste, apelante José Gilvaldo da Silva e apelado Timóteo Neto de Oliveira. 20º da pauta geral, apelação número 59032/2014, de Barra do Bugres, apelante Ministério Público e também Genilson Ferreira de Freitas. 22º da pauta geral, apelação 618913/2014, de Pontes de Lacerda, apelante Jesus Filgueira Batista, apelado Ministério Público. O 30º da pauta geral, da comarca de Rondonópolis, apelação número 103892/2014, apelante Ministério Público, apelado Gilberto Ayala, o Arrala. Número 32 da pauta geral, apelação 11.007.1/2014, da comarca de Alta Floresta, apelantes Oswaldo Inácio Silva, Ana Aparecida dos Santos. O 36º, 36 da pauta, apelação 122092/2014, de Várzea Grande, apelante Ministério Público, apelado Ladislau Mendes Fernandes. 38º da pauta geral, apelação 128863/2014, de Barra do Garças, apelante João Ferreira de Souza Júnior. 39 da pauta geral, apelação 130368/2014, de Várzea Grande, apelante Rian Alves da Silva Arruda e apelado do Ministério Público. 41 da pauta geral, apelação 132014/2014, de Itiquira, apelante Reinaldo dos Santos e apelado do Ministério Público. 42 da pauta geral, apelação 133432/2014, de Barra do Bugres, apelante ou apelantes Alexandre Regis Silva, João Paulo Ribeiro Quirino da Rocha e também Franklin Manuel Lima Feitosa. 43 da pauta geral, apelação 135504/2014, da capital, apelante Paulo Vitor Rondon. 46 da pauta geral, apelação 141834/2014, de Rondonópolis, apelante Paulo Eduardo Rodrigues Moçalém e apelante também Ana Paula de Oliveira e também o Ministério Público. 47 da pauta geral, apelação 147746, de Colíder, apelante Diego Cardoso dos Santos, apelado Ministério Público. 50 da pauta geral, apelação número 157001/2014, de Cáceres, apelante VCN, apelado Ministério Público.
59 da pauta geral, apelação 166189-2014 de Rondonópolis, apelante Gleison Mota dos Santos e também David Daniel de Freitas. 62 da pauta geral, apelação 167323-2014 da comarca de Jaciara, apelantes Ministério Público Valderson José de Oliveira, Adil Braz de Souza. 67 da pauta geral, de Lucas do Rio Verde, apelação 170098-2014, apelante Ministério Público, apelado Benedito Souza Brandão. 70 da pauta geral, apelação 172382-2014 de Rondonópolis, apelante Cássio Correia Neves. 72 da pauta geral, de Primavera do Leste, apelação 172517-2014, apelante Ministério Público. 75 da pauta geral, apelação 174225-2014, capital, apelante Ministério Público. 84 da pauta geral, apelação 4200-2015, Tangará da Serra, apelante Alex Júnior Soares dos Santos. 86 da pauta geral, apelação 6673-2015, Mirassol do Oeste, apelante Ministério Público. 88 da pauta geral, apelação 6757-2015, Barra do Garças, apelante Wanderson Garcia Molinari. 89 da pauta geral, apelação 7487-2015 de Água Boa, apelante Charles Brito Santa. 92 da pauta geral, apelação 9404-2015 de Várzea Grande, apelante Hernandes Lopes de Miranda. 93 da pauta geral, apelação 10543-2015 de Cáceres, apelante Luiz Mário Cardoso. 97 da pauta geral, apelação 12454-2015 de Rondonópolis, apelante Ministério Público, apelado Micael Ribeira Almança. 98 da pauta geral, da capital, apelação 13382-2015, apelante Harley Hardman Xavier Severino. 99 da pauta geral, comarca Lucas do Rio Verde, apelação 18293-2015, apelante Vanderlei Gomes da Silva. 101 da pauta geral, apelação 21970-2015 de Rondonópolis, apelante Rubens Ferreira Lima Santos. 102 da pauta geral, apelação 2403-2015 da comarca Lucas do Rio Verde, apelante DS. 103 da pauta geral, apelação 24815-2015 de Várzea Grande, apelante GRS. 105 da pauta geral, apelação 30341-2015 de Jesus Gomes. O 106 da pauta geral, apelação 30372-2015 de Canarana, apelante SLH. O 107 da pauta geral, apelação 30809-2015 de Várzea Grande, apelante Marcos Bucinaro de Souza. Número 108 da pauta geral, apelação 31615-2015 de Cáceres, apelante Wesley Alves Lima. 111 da pauta geral, apelação 35416-2015 de Sinop, apelante Jonathan Pereira Júlio. 112 da pauta geral, apelação 36744-2015 de Alto Araguaia, apelante Ministério Público. 113 da pauta geral, apelação 36745-2015 de Canarana, apelante Ediclei Andrade da Silva, ou Silva. 114 da pauta geral, apelação 37376-2015 de Campo Verde, apelante Denise Alves Antônio. 115 da pauta geral, apelação número 37379-2015 de Campo Verde, apelante Rafael Luiz de Paula de Souza. 118 da pauta geral, apelação 43843-2015 de Rondonópolis, apelantes o Ministério Público e Leandro Alves Pereira. 119 da pauta geral, apelação 43862-2015 Jaciara, apelante Jameson Batista Siqueira. 121 da pauta geral, apelação 46858-2015, apelante BPC. 122 da pauta geral, apelação 47717-2015, comarca de Terra Nova do Norte, apelante Ministério Público e apelado Valdir Caravaggio. 123 da pauta geral, de Chapados Guimarães, apelação 47720-215, apelante Ministério Público, apelado Lourisvaldo Jesus da Silva. 124 da pauta geral, apelação 47724-2015 de Água Boa, apelante Wesley Carvalho da Cruz. 125 da pauta geral,
De Pontes de Lacerda, apelação 49.203 de 2015, apelante Claudelino da Silva Lobato. 126 da Geral, comarca de Rondonópolis, apelação 52.079 2015, apelante Fabrício Rodrigues Gonçalves. O 127 da pauta geral, apelação 53.803 2015 de Juara, apelante Ministério Público, apelado Sérgio dos Santos Rodrigues. 128 da pauta geral, apelação 54.675 2015, Barra do Garça. Apelante João Escobar de Souza, apelado Ministério Público. 129 da geral de Rondonópolis, apelação 5563 2015, apelante Ministério Público, apelado CAPL. Pauta geral, apelação número 67017 2015, Várzea Grande, apelante Ailton Jorge Marinho. O 131 da pauta geral, apelação 67658 2015 de Rondonópolis, apelante Jamarcos Pinheiro Schramer. O 132 da pauta geral da comarca de Anápolis, apelação número 68554 2015, apelantes Tiago Lucas de Souza Guimarães, ou Lucas Souza Guimarães, e apelante também o Ministério Público. 133 da pauta geral, comarca capital, apelante 70, apelação 70495 2015, apelante o Ministério Público e Abemael dos Santos de Oliveira é o apelado. 134 da geral, apelação 72340 2015 de Barra do Garça, apelante Valdeir Vitor de Souza. 135 da geral, apelação número 74351 2015 de Pedra Preta, apelante Leandro Garcia da Costa Silva. 136 da geral, capital, apelação 75109, apelante Maristela Félix de Tacarambi. 137 da geral, apelação 75216 2015 Campo Verde, apelante Nilton Frazão Cunha. 138 da pauta geral, apelação 78851 2015 de Cáceres, apelante Antônio Marcos Marques Menacho. 139, pauta geral, colíder, apelação 80600 2015, apelante Pedro Barbosa Siqueira. 140 da geral, comarca capital, apelação 81281 2015, apelante Mauro de Campos. 142 da pauta geral, apelação 87658 2015, comarca capital, apelante Vanderlei Camacho Miguel. 146 da geral, comarca de Cáceres, agravo de execução 84315 2015, agravante Wagner Alessandro Sanches. Todos esses que foram por mim lidos estão adiados para a próxima sessão em face da ausência justificada do relator ou revisor, desembargador Orlando Almeida Perry, por questões de saúde. Nós temos pedidos aí? São quantos? É sustentação e os outros três são aquelas continuações do senhor, os três habeas corpus. Tá. Tem um dos habeas corpus que o desembargador Orlando não votou ainda. Ele está aguardando? Que está aguardando. Só um dessas continuações do senhor. Então vamos ver. Bom, eu vou, por deferência ao colega que participa de um único julgamento, né? Eu vou dar, então, preferência à continuidade do processo que ele deve emitir voto. Trata-se, então, em continuação do julgamento número 1 da pauta geral, comarca da capital, apelação 124866-2014, apelante o Ministério Público, apelante também João Arcanjo Ribeiro. E, portanto, também recíproca, considerados como apelados. É de minha relatoria, na sessão última realizada, o pagamento não foi concluído em razão do pedido de vista do vogal. O relator não conheceu da preliminar e o revisor a conheceu e a acolheu. Pediu vista, então, o desembargador Pedro Sakamoto, a quem passa a palavra para a colação de voto. Bom dia a todos. Senhor presidente e egrégia Câmara, trata-se de apelações criminais interpostas por João Arcanjo Ribeiro e pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo juiz da primeira vara criminal da comarca da capital, nos autos da ação penal, número tal, código tal. Tecendo o necessário juízo introdutório dos fatos em julgamento, verifique que, segundo a denúncia, no dia 30 de nove de 2002, por volta de 15 horas e 30 minutos, em frente à obra da nova sede do jornal Folha do Estado, situada na rua Professora Teresa Lobo, bairro Senhor dos Passos, na cidade de Cuiabá, o coacusado Hércules de Araújo Agostinho
agindo ao mando de João Arcanjo Ribeiro, efetuou vários disparos contra a vítima, Domingos Sávio Brandão de Lima Júnior, causando-lhe várias lesões que foram causa eficiente para a sua morte. Diante de tais fatos, o apelante João Arcanjo Ribeiro foi pronunciado e, após deliberação do Conselho de Sentença, condenado pela prática do ilícito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4 do Código Penal, amargurando a reprimenda final de 19 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado. Inconformado, interpôs o presente recurso, ocasião em que sustentou, num primeiro momento, a nulidade do feito pela falta de justa causa ou pressuposto válido para o início da persecução penal, em razão da violação do princípio da especialidade, efeito limitativo da extradição, uma vez que a República Oriental do Uruguai, o local de onde for extraditado, não teria autorizado o processamento da ação penal, existindo, portanto, flagrante violação do Tratado Internacional. Iniciado o julgamento perante esta Câmara Criminal, o eminente relator, desembargador Rui Ramos Ribeiro, sequer conheceu da referida preliminar. Desculpe. Posto que o tema foi objeto do habeas corpus 37.492 de 2013, julgado nesse órgão fracionário em 30/7 de 2013, o que inviabiliza a sua reapreciação. Por sua vez, o doutor revisor, desembargador Rondon Bacil Dover Filho, entendendo tratar-se de nulidade absoluta, cognoscível em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, conheceu da matéria e acolheu, determinando a anulação da ação penal, aspas, a partir do recebimento da denúncia, sem prejuízo de que, posteriormente a um possível deferimento da extradição supletiva, possa o mesmo ser regularmente processado e julgado, se for o caso, pelos fatos descritos da mesma denúncia. Fecha aspas, prossigo. Nesse ponto, munido de dúvidas acerca da melhor solução ao caso, pedi vistos dos autos para análise mais aprofundada. De início, é importante elencar que o processo penal, conquanto instrumento de efetivação de direito material criminal, sob a égide do devido processo legal, estipula uma série de regras e preceitos a serem seguidos com o escopo de viabilizar a justa e correta prestação da tutela penal. Nesse contexto, objetivando salvaguardar a melhor aplicação das normas que podem interferir no direito de liberdade individual, o legislador estipula o regulamento da persecução penal, prevendo uma sequência lógica de procedimentos e instrumentos que devem ser observados até o efetivo do julgamento da lei. Assim, considerando a sensibilidade do tema, que pode culminar em mitigação da garantia fundamental da liberdade, espera-se que o procedimento adotado seja hermeticamente seguido, garantindo que tanto o órgão acusador como o polo passivo da demanda possam exercer a plenitude de seus direitos. Contudo, como o ideal do mundo jurídico nem sempre consegue prever na integralidade o amargor do plano fático, o procedimento posto muitas vezes não é observado, seja por inviabilidade prática de sua utilização ou por mero desmazeiro das partes envolvidas na sorte processual. Surge, nesse contexto, a figura das sanções processuais, dentre as quais podemos citar as nulidades, figuras jurídicas de coerção que buscam resguardar a execuibilidade do sistema normativo que integram verdadeiras normas garantidoras de que os procedimentos criados serão seguidos sob pena de invalidação dos atos perpetrados de forma indevida. Entretanto, é importante anotar que cada eiva processual possui peculiaridades e efeitos distintos, que podem ser mais graves, violadores das garantias fundamentais, ou mais brandos, possíveis de correção ou irrelevantes para o desdém da marcha processual. Nessa linha intelectiva, é certo que as máculas procedimentais referentes às condições de prosseguimento da ação penal, tal como a inobservância do princípio da especialidade, culminam em flagrante violação do interesse público na existência de um processo penal justo, inviabilizando, portanto, a continuidade da persecução penal. Trata-se de violação a garantias fundamentais, inclusive aqueles previstos em tratados internacionais, caracterizando, pois, nulidade absoluta, cuja importância viabiliza o enfrentamento da matéria a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Todavia, não se pode olvidar que mesmo as nulidades absolutas não possuem cognoscibilidade restrita, sendo imperioso também nesses casos a observância da sistemática processual posta, mormente no que tange os institutos da coisa julgada da preclusão lógica pró-judicato, não só como forma de resguardar as múltiplas facetas do processo
do devido processo legal, mas também para assegurar a segurança jurídica e a coerência dos mandamentos judiciais. Ora, o processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento de efetivação do direito material, que deve ser sempre ser concebido em uma sequência lógica de atos que buscam o avanço progressivo da relação processual até a concreta prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual é inviável a renovação de questões já apreciadas. Dessa forma, ainda que se trate de nulidade absoluta, a manifestação expressa do órgão jurisdicional impede o redebate do tema nos modos já apreciados anteriormente, sob pena de perpetuação da lide e afronta a segurança jurídica, maculando inclusive a necessária coercibilidade e imperatividade das decisões judiciais. Não é outro entendimento sedimentado no STJ, em caso análogo, o qual mutatis mutandis pode ser perfeitamente utilizado para fim de melhor elucidação da questão em debate nesse sentido. Vou poupar da leitura, só vou ler aqui a parte que eu negritei. O processo penal encerra uma série de atos coordenados, constituindo de verdadeira marcha para frente, tendo em vista a finalidade que se destina. Não pode, portanto, o juiz, após ter recebido a denúncia e manifestando-se sobre a admissibilidade da acusação, simplesmente voltar atrás e reformar o seu despacho em prejuízo da segurança jurídica, pois operada contra ele a preclusão pró-judicato. Esse julgamento é da STJ, quinta turma, relator Campos Mendes, julgamento de 2/4 de 2013, publicado no 5/4 de 2013. Prossigo. Nesse ponto, necessário frisar que o entendimento contrário viabilizaria a reiterada colocação da matéria sobre o crivo de um mesmo órgão jurisdicional com o fito de, diante da alteração de julgadores, obter a tutela pretendida, em flagrante subversão do sistema processual vigente e gravame ostensivo à estabilidade processual, à segurança jurídica e, em última análise, ao devido processo legal. Em caso, verifique que a alegada violação do princípio da especialidade foi arguída anteriormente pelo apelante em habeas corpus, no habeas corpus 37.492/2013, nos mesmos modos ora tratados, feito que foi julgado em 30/7/2013, oportunidade em que esta Câmara Criminal, inclusive com a minha participação na qualidade de segundo vogal, concluiu pela inexistência de nulidade na espécie. Senão, vejamos, eu trago aqui a colação também, que eu vou poupar da leitura, o acórdão nesse sentido. Prossigo. Assim, existindo prévia manifestação desse sodalício no sentido de afastar a nulidade absoluta alegada, entendo inviável a reanálise do tema, por estar atingido pela preclusão pró-judicato, exaurida, portanto, a atuação dessa Corte em relação à problemática. Friso, por oportuno, que o fato de a questão ter sido apreciada em sede de habeas corpus não desnatura o entendimento esposado, haja vista que é interposto em relação à mesma lide originária, sendo aplicável, portanto, a inteligência do artigo 471 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 3º da Lei Adjetiva Penal, que também vou poupar de leitura, que eu transcrevo aqui no meu voto. Outro sim, deve ter em mente que a parte manejou o recurso ordinário constitucional contra o acordo de negatório da ação constitucional retromencionada, a qual tramita na Corte Cidadã sob número 41.693/MT, de relatoria do desembargador convocado Nilton Trissoto, de modo que, esgotada a atuação desse sodalício, a matéria foi devolvida para aquele Tribunal Superior, inviabilizando, portanto, nova manifestação nessa instância sob pena de invasão de competência. Com tais considerações, acompanho o voto do eminente relator, no sentido de conhecer da preliminar de nulidade, por não conhecer da preliminar de nulidade, por violação ao princípio da especialidade. É como voto, senhor presidente. Concluído, então, por maioria, foi rejeitada a preliminar de nulidade por... Tem o voto, tem mais uma preliminar, que é do cerceamento de defesa. Mesmo sentido? Exatamente. Superada, então, essa primeira preliminar, a defesa arguiu a existência de nulidade do cerceamento de defesa, e eu estou acompanhando Vossa Excelência também, senhor presidente, nesse sentido. Já visto que essa matéria também foi apreciada por esse órgão fracionário. Portanto, eu entendo que não há como nós reapreciarmos essa mesma matéria.
E tem uma terceira preliminar de cerceamento de dever, dispensa irregular e não intimação de testemunhas, né? Que eu estou também acompanhando Vossa Excelência. Então, portanto, nessas 3 preliminares, eu estou em sintonia com o voto de Vossa Excelência. Estou acompanhando nesse sentido. Isso. Então, faço registrar que a preliminar de violação do princípio da especialidade, por maioria, foi rejeitada. Vencido o eminente revisor. Não existe uma outra preliminar de excesso de linguagem na sentença de pronúncia? Deixa eu até ver, porque o voto é grande. A segunda preliminar, cerceamento de defesa por nulidade processual em face de ferimento de diligência e justificações probatórias, também por maioria foi rejeitada, vencido o revisor. A terceira preliminar, cerceamento de defesa, dispensa irregular e não intimação de testemunhas, igualmente eu já havia votado, foi também rejeitada por maioria, vencido do outro revisor. Aí existe aqui, preliminar de nulidade do julgamento em face da entrega aos jurados de cópia da decisão de pronúncia sobre a alegação de excesso de linguagem. Essa preliminar nós não apreciamos ainda no plenário, né? Então, passo eu a continuação do julgamento, passo eu a votar. Somente cabe destacar, conforme mencionado anteriormente, que contra a sentença de pronúncia foi interposto o recurso em sentido estrito número 7.350/2007, sendo que um dos pontos arguidos foi a alegação de vício da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, que restou rejeitado. Nos seguintes termos: sentença de pronúncia, nulidade e motivação da alegação de vício por excesso de linguagem, acolhimento de alegações da acusação, atendimento ao princípio escumpido 93.9 do texto magno, nulidade destituída de plausibilidade jurídica preliminar rejeitada. Não se qualifica a sentença de pronúncia como nula quando nítido o propósito de ser precisados os requisitos do artigo 408 da Lei Instrumental Penal. Ainda quando se vale ao seu prolator de transcrições e manifestações do Ministério Público na hipótese de sintetizar o posicionamento judicial que não expressou transcrição de certeza da realidade fática, e tão somente a recomendação para que os jurados apreciassem as teses apresentadas. Isso nós julgamos em 26/2/2008, a primeira Câmara, no recurso sentido estrito número 7350/2007. Data da publicação foi no da JE de 24/6/2008. No outro ponto, a entrega da cópia da decisão de pronúncia aos jurados é permitida nos termos do artigo 472, parágrafo único do CPP, e aqui eu transcrevo o artigo 478 e negrito da seguinte forma: o jurado em seguida receberá cópias da pronúncia, que é o parágrafo único, ou se for o caso, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Desta forma, eu estou rejeitando a preliminar. Voto, então, do outro revisor. De acordo com Vossa Excelência. Doutor Valão, De acordo. rejeitada, né? Então, preliminar igualmente rejeitada. Mérito. O voto mérito, Neto, é bastante longo, eu não... A revisão, os desembargador Pedro, que é o que não... Bom, agora já conhece, porque teve vista dos autos, né? Então, eu estou desprovendo os recursos, estou mantendo a decisão nos modos em que foi proferida. Desembargador Rondon, desembargador Pedro. Da mesma forma, senhor presidente, eu trago aqui aproveito para trazer o meu voto sobre o mérito. Estou negando o provimento a ambos os apelos. Ok. Então, em conclusão, rejeitadas as preliminares, nos termos já registrados. No mérito, o recurso foi por unanimidade negado o recurso ministerial e o recurso da outra defesa. Essa é a conclusão do julgamento. Senador Pedro, eu acho que é o único que Vossa Excelência tem, né? Muito grato pelo agradeço atendimento, pelo auxílio. Esse é pedido de vista do senhor. Aqui, em continuação do julgamento também, são dois, não só, né? O número 1 da pauta complementar com marca da capital, o Dr. Ricardo Gomes de Almeida e outros impetrante, e o HC número 88265 e paciente LMBP.
O julgamento não foi concluído em razão do meu pedido de vista. O relator denegou a ordem e o primeiro vogal acompanhou, né, 88.205. Aqui no caso também, eu vou ser bastante sintético, porque o voto é escrito, né, e vai compor, evidentemente, o acordo. Eu também estou denegando a ordem impetrada em favor de Luiz Márcio Bastos Pomo, mantendo a segregação, no caso, pela necessidade da instrução criminal. É como estou votando, então, em conclusão do julgamento, por unanimidade, denegar a ordem. Parecer no mesmo sentido, né? De acordo com o parecer. Essa é a conclusão do julgamento. Também pedido de vista do senhor. Também pedido de vista, o 2 da pauta complementar, o HC 89.481/2015, capital, impetrante Alessandro Castro da Silva, e paciente Edivaldo Barreto Rondon Neto. O julgamento não concluído em razão do segundo vogal do pedido visto. O relator denegou a ordem e o primeiro vogal acompanhou. O número 89.481, 89.481, também tem voto escrito, eu vou permitir só consignar em razão do elevado número. O exposto denego o HC impetrado em favor de Josias Freitas da Costa. Opa. Deixa eu ver se esse aqui não. Aqui não é esse aqui não. 26. Perdão. 89.400. Não. 89.481. É isso aqui mesmo. 89.485 também. Que perdão. E o outro qual que é? Deixa eu só tirar o 485. 485, só que esse 485 o desembargador Orlando está aguardando. Ah, tá. Por favor do Genilton, né? Mas esse aqui é do... O paciente é o Evaldo Barreto, né? Sim. Esse é do Eu vou... do Porque outro aqui Samuel. está havendo uma... Está havendo uma coincidência do número do HC, mas está havendo, doutor, uma descoincidência com o nome. Eu vou suspender momentaneamente essa continuação para que eu consiga decifrar aqui o que ocorreu, se foi um erro de digitação e um erro de revisão do voto. E assim que eu esclarecer, eu já faço a continuação. Então, está suspenso momentaneamente. E esse 89485, ele pediu preferência, mas o desembargador Orlando está aguardando, não sei se ele vai votar. Não, então o 3 da pauta, doutor, que está faltando o voto também do desembargador Orlando, que eu pedi visto que ele está aguardando também. Como ele não se faz presente, né, eu vou então adiá-lo para a próxima terça-feira, quando o eminente presidente nos estará, né, confortando com sua presença. Então, esse aqui eu estou adiando, do Genilton, né? Que é o 3 da pauta, que é o 89.485/2015. Só vou aguardar aquele lá e eu já trago a julgamento. Sustentação oral, de fazer isso. Desembargador Rondon, o 11º da complementar, o HC 92.748/2015, com marca de Primavera do Leste. Impetrante Dr. Emerson da Silva Marques e paciente José Silvan de Melo. Vossa Excelência é o relator. E eu lhe passo a palavra. Pedido de preferência, tem sustentação? Inteiro esclarecido, mas a preferência é a sustentação. Igreja Câmara, em síntese, narra-se na impetração que a custódia que José Silvan de Melo vem sendo submetido estaria eivada de constrangimento ilegal, seja em virtude da carência de fundamentação do decreto cautelar, seja porque, em caso de eventual condenação, a ele não seria imposto o regime fechado para cumprimento de pena. Com base nesses argumentos, almeja-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Junta documentos, em sede liminar, indeferir a medida vindicada, aportaram as informações judiciais e a Procuradoria opinou pela denegação da ordem. É o relatório. Mantido, Excelência. Doutor, a palavra, por favor. Excelentíssimo senhor doutor
desembargador Rui Ramos Ribeiro, muito digno presidente desta egrégia Câmara, que por questão da elegância cumprimento os demais loutos desembargadores, louta procuradora de Justiça, serventuários da Justiça e colegas advogados. Como bem relatado pelo ilustre relator, trata-se do presente habeas corpus, impetrado em favor do senhor José Silvan de Melo, em face da decisão do juízo da comarca de Primavera do Leste. Pois bem, excelência, o que nós temos nesse caso? Na cidade de Primavera do Leste, no início do mês de janeiro para fevereiro, houve-se ali um furto. Segundo a vítima Altair Piovesan, ele relata que ele foi procurado por um empresário que se denominava senhor Olavo, com o intuito de fazer um investimento naquela cidade, nas questões de faculdade e outros empreendimentos. De posse dessa situação, ele procurou uma cooperativa de crédito ali, onde ele pediu emprestada a importância de 4 milhões de reais para que fosse efetivado essa negociação. Ocorreu que, depois de algumas reuniões, ele retirou esse dinheiro da cooperativa, levou para sua residência, e no meio dessas negociações, essa pessoa que se denominava Dr. Olavo, acabou por furtar da residência dele esse valor. 3 milhões e 600 mil reais é o valor exato. É interessante que, depois que ocorreu esse furto, quando ocorreu esse furto, ele não procurou a delegacia de polícia para registrar esse fato. Aí nós temos que, na data de 6 de abril de 2015, o paciente, o senhor José Silvan, ele foi preso na cidade de Canarana com uma vultuosa soma em dinheiro, aquela prisão que teve, conhecida de todos nós, de 3 milhões e 200 mil. De posse dessa prisão, ele reconheceu através de televisão que José Silvan seria a pessoa a quem ele teria dado o golpe. O que ocorreu? De posse que ele fez esse reconhecimento, ele procura a delegacia de polícia, registra o boletim de ocorrência e o delegado assim abre o inquérito. É interessante registrar que esse inquérito policial ele teve a duração de 21 dias, sem a efetiva participação do escrivão de polícia, onde o reconhecimento foi feito aqui na delegacia do GCCO em Cuiabá. Um fator que nos chama a atenção é que o delegado que preside o inquérito, ele faz o reconhecimento com 100% de certeza da vítima para com o acusado, aqui no caso o paciente. Consta nos autos, em que pese já fora feita a denúncia, só para trazer o conhecimento de Vossa Excelência, consta nos autos um relatório do GCCO, onde as duas autoridades policiais dali reportam o caso à juíza de Primavera do Leste, dando conta de que foi tamanha surpresa daquelas duas autoridades policiais a denúncia do senhor José Silvan nesse caso. Isto porque, segundo os dois delegados do GCCO, por ocasião do reconhecimento entre a vítima e o acusado, o delegado que presidiu o inquérito confidenciou às duas autoridades do GCCO que tinha certeza absoluta de que José Silvan seria inocente nessa acusação do crime de furto. Pois bem, senhores, esse fato está relatado no processo originário. Foi relatada à Corregedoria de Polícia pedindo providências por parte do delegado do GCCO. Mas o que nos traz aqui, nesse habeas corpus, é tão somente a questão da ausência de fundamentação da doutra magistrada de piso quando da decretação da prisão preventiva do senhor José Silvan. Eu peço vênia a Vossas Excelências e trago aqui a decisão da douta magistrada. Ela diz o seguinte: no caso, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao representado encontra-se em tese presentes, notadamente em razão dos depoimentos colhidos e laudo de conjunção carnal. Essa leitura aqui era do original, houve um erro material, ela consertou, e aí ela conserta que é em razão dos depoimentos das testemunhas. Logo, o fumus commissi delicti, pressuposto para a decretação da medida, foi satisfeito. Quanto ao segundo fundamento, que seria o periculo libertatis, verifica-se que o acusado está preso por outro processo, bem como responde a outros processos criminais, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais em anexo.
de modo a demonstrar a reiteração deletiva, ocasionando a ordem pública. Com esses fundamentos, ela decretou a prisão preventiva do senhor José Silvan. E a resignação defensiva é contra essa fundamentação, contra essa ausência de fundamentação, segundo a nossa ótica, com todo respeito, é que, no presente caso, a douta magistrada sequer destacou as peculiaridades do caso. Ou seja, a prisão preventiva ela tem 4 pressupostos processuais. E nessa fundamentação, nessa ausência de fundamentação, em nenhuma delas, segundo a nossa ótica, com a devida vênia, a juíza demonstrou aqui na sua fundamentação que estava presente qualquer um dos 4 requisitos. Então, dessa forma, nós impetramos o presente habeas corpus para que seja cessada esse constrangimento legal. Trago aqui, esta Câmara aqui, inclusive, comigo aqui, já teve em outros julgamentos ausência de fundamentação, já concedeu a expedição de alvará, e eu trago aqui uma lição do Guilherme Nutti, que ele diz que é o seguinte, que a garantia da ordem pública, muito em que pese a douta magistrada, em momento algum, ela, na decretação da prisão, ela fala que seria para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não tenho, está aqui o fundamento dela, eu não vi essa manifestação nos autos. E Nutti, ele traz que a garantia da ordem pública ela é somatória de 3 fatos. A gravidade concreta da infração, a repercussão social e a periculosidade do agente. No presente caso, excelências, com a devida vênia, nós não vemos, eu não vi nenhum desses requisitos no decreto prisional do senhor José Silvan. Dessa forma, nós impetramos o presente habeas corpus para que seja sanado esse constrangimento legal que ele vem sofrendo. Por outro lado, trata-se de um crime de furto, um crime que não tem violência nem grave ameaça, e sob a nossa ótica, qualquer uma das outras medidas cautelares constantes no artigo 319 do CPP seria suficiente para que ele pudesse responder essa ação penal em liberdade. Não se adentra na questão do mérito, mas tão somente para trazer ilustração para vossas excelências, é que esses indícios suficientes de autoria, ele se encontra, na verdade, existe o que será dirimido na instrução criminal, mas esses indícios suficientes de autoria para determinar a prisão do paciente, segundo o relatório dos 2 delegados do GCCO, ele não tem tantos indícios assim. Haja vista que 2 autoridades policiais tiveram a confidência do presidente do inquérito, que tinha certeza naquele momento do reconhecimento de que o paciente não foi o autor desse furto. De maneira que a defesa requer aqui neste ato a concessão da liberdade, da revogação da prisão preventiva, ou, não sendo esse entendimento de vossas excelências, que seja aplicado outras medidas cautelares diversas da prisão. É o requerimento. Muito obrigado pelo esclarecimento. Doutor relator. Igreja Câmara, ouvi com atenção a sustentação oral feita pelo defensor do paciente e, pelo que pude constatar das teses defendidas da tribuna, estão elas contidas no meu voto escrito e, portanto, eu deixo de tecer comentários a respeito e passo a leitura do voto. Ao denunciar José Silvan de Melo pela prática em tese do crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes, o representante do Ministério Público também requereu a decretação da custódia preventiva. Em seguida, atenta à gravidade concreta da conduta e à necessidade de garantia da ordem pública, a autoridade apontada como coatora deferiu o pedido ministerial decretando a segregação cautelar do paciente. Pois bem, em linha oposta àquela trazida na impetração, observo que o título judicial impugnado relata a contento os requisitos da prisão cautelar e seus pressupostos, conforme preleciona o artigo 312, infine, do CPP. Vejamos. A prova da existência do delito patrimonial, seus vestígios materiais e indícios de autoria vêm demonstrados a partir da cópia do contrato de mútuo bancário realizado pela vítima, Sr. Altair Piovesan. Das declarações desta,
dos termos de reconhecimento de pessoa e, finalmente, dos depoimentos de Rudney Piovesan, Arildo Franco Ribeiro, Benhur Alvarenga Ravanello, Albert Piovesan e José Mário Guimarães dos Santos, cujos depoimentos estão mencionados nos autos, as folhas referenciadas no meu voto. Em suma, tais documentos revelam que o paciente, a vítima, e um homem identificado apenas como Renato de Tal, iniciaram em janeiro deste ano as tratativas para a constituição de uma sociedade. A vítima competiria contribuir com 4 milhões de reais e aos outros dois com 13 milhões de reais. Cumprindo sua parte na avença, a vítima firmou um contrato de empréstimo bancário naquele valor. Dias depois, o paciente e Renato de Tal foram até a casa dela, oportunidade em que esta, convencida a mostrar seus empreendimentos na cidade ao paciente, tendo Renato de Tal, em que esta foi convencida a mostrar seus empreendimentos na cidade ao paciente, tendo Renato de Tal permanecido na residência. Após retornar do passeio, a vítima verificou que as caixas em que seu dinheiro estava armazenado, totalizando 3 milhões e 600 mil reais em espécie, foram completamente esvaziadas. Constatando ter sofrido um golpe, ela imediatamente ligou para o paciente e seu comparsa. Entretanto, nenhum deles atendeu aos seus incessantes telefonemas e a vítima nunca mais conseguiu contactá-los. Algumas semanas depois, agentes da Polícia Civil da comarca de Canarana surpreenderam o paciente em poder de grande parte do montante outrora despojado, pouco mais de 3 milhões e 200 mil reais. Nesse cenário, bem se nota que a subtração de vultosa quantia em espécie, somada ao modus operandi da conduta, aponta a gravidade concreta do comportamento atribuído ao paciente e, a um só tempo, tamanha a periculosidade que ele representa para o meio social. Aliás, sua periculosidade também é extraída da notícia de que ele responde a outras 2 ações penais, sendo uma perante a Vara Única da Comarca de Primavera do Leste, em que se apura a prática do crime de receptação simples, Código 110.423, e outra em curso na 2ª Vara da Comarca de Canarana, em que foi denunciado pelo cometimento de crimes de corrupção ativa e lavagem de capitais, Código 48.611. Tais elementos evidenciam que a restrição à liberdade de locomoção do paciente é o único meio de impedir que ele volte a cometer ilícitos penais e legitimam, nos termos do artigo 312, caput do CPP, a medida constritiva atacada. Nessa linha de
legítima defesa e impunidade, dados que não se apresentam de modo tão faticamente demonstrado como pretendido pela impetrante via série mandamental do RIT, possibilidade de análise, etc., garantia da ordem pública, necessidade de resguardar agressões, abusos e ameaças que estão se revelando constantes em tese, ausência de constrangimento ao denegado. Ao denegar os termos do voto do relator, unânime e com suas comparecer ministerial. Desembargador Rondon, Bastidor Filho VI da complementar HC 80.675/2015 ao Voltaraguá, impetrante Leonardo Jacomete de Oliveira e sua paciente Sérgio Santana da Silva, 6 a complementar, 80.675/2015. Igreja Câmara, uma execução penal ou falta grave e regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado. Alega-se inexistência de oportunidade de manifestação do MP e defesa. A pretensão de revogar a decisão que eu entendo improcedente. Houve o rompimento de tornozeleira eletrônica, descumprimento das condições impostas para o regime mais brando. A decisão está fundamentada e a necessidade de transferência do reeducando ao regime mais gravoso, conforme o artigo 118 da LEP, competência do juiz do conhecimento, constrangimento ilegal não configurado. Fato aconteceu entre o início trânsito em julgado da sentença do juiz de conhecimento e início da execução penal. Ele alega aqui que não houve nem manifestação do Ministério Público nem da Defesa a respeito dessa possibilidade de regressão e que o juiz era incompetente. Não tem juiz para ficar entre o processo de conhecimento e o processo de execução. Há uma comarca do interior em que o juiz de conhecimento é o mesmo juiz da execução. Com esse entendimento, eu deneguei a ordem em conformidade com o parecer. Parecer mantido, ordem denegar nos termos do voto do relator unânime em consonância com o parecer. Minha relatoria 7 da complementar HC 84.112/2015. Petrante e Dr. Lázaro Roberto Moreira Lima e Thiago
Jesus Ângelo Elpacete. Parecida pela denegação da ordem, Dr. João Batista de Almeida. Aqui é 33 caput da Lei de Drogas. Motivo de parecer. Também estou denegando. Tráfico, trancamento de ação negativa de autoria. Alegação da condição de mero usuário e posse para esse fim. Elementos que demonstram a probabilidade de indícios de realidade da disseminação e vícios de autoria, ainda que pudesse ser em concomitância com o mero uso, né, para o uso. Então, estou denegando a ordem de denegar os termos do voto do relator unânime em consonância com o parecer ministerial. Minha relatoria também oitavo da pauta complementar, obrigação 85, 159 de 2015, Vaz Agrana e Petrano, Dr. Camilo Fares Abilané Neto, defensor público, e Adson Oliveira Daniel é o beneficiário do parecer por Esther Luiz no sentido da denegação do RIT, né? E aqui eu estou votando da seguinte forma: habeas corpus, artigo 157, 1 e 2, prisão em flagrante convertida em preventiva, revogação da prisão em deferimento, alegado constrangimento ilegal, decisões destituídas de fundamentação idônea ou ocorrência, juízo valorativo genérico e abstrato, pressuposto 312 do CPP, não analisados concretamente, motivação suficiente para a prisão, porém hipótese de aplicação de medidas cautelares. Artigo 319 do CPP, ordem concedida nesses termos. De acordo? Pela cautelar, ordem concedida nos termos do voto do relator, parecer pela denegação. Nono da pauta complementar, HC 90.292/2015, do Burgos e petentes Dr. Ronei Marcos Ferreira, paciente José Roberto Santana da Silva. Do parecer Rosa Festner, no sentido da denegação da ordem, mantida também estou conhecendo em parte o HC nessa extensão denegada. Por quê? Porque tem um roubo circunstanciado, quando
alegação de ausência, segregação cautelar, não conhecimento, reiteração da matéria do RIT 3181/2015. Em sequência, não comparecimento à audiência, instrução, julgamento, prisão preventiva decretada, fase de alegações finais, alegação de que mídia encontra-se inaudível informações da autoridade apontada como coatora, gravação com ruídos, mas possível compreender o teor dos depoimentos. Habeas corpus conhecido em parte na extensão denegada. Unanimidade conhecido em parte o HC nessa extensão denegada os termos do voto do relator, parecer pela denegação do vítima. E a relatoria o 10º da complementar HC 9134/2015 vai